glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Deus de bondade, derramai no início deste nosso encontro com todos, essa graça, essa bênção. Consagramos este lugar, este tempo, nossos corações, nossa alma, nosso ser eternamente, para que tudo esteja disponível ao nosso poder, que nada nos atrapalhe, Senhor, de beber desta fonte, que é viva, e sermos iluminados por vós, nossa luz verdadeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. Grande alegria, estamos juntos nesta tarde, nessa tarde oracional para tanto carinho, a Rosa, a Clara, toda a equipe, e uma alegria poder estar com vocês também nessa tarde, vivendo essa proposta, de preparar o nosso coração para celebrarmos bem a vida de Jesus. Natal, mas também a vida dele na nossa palavra diariamente, estarmos preparados para quando ele voltar definitivamente, nós queremos encontrar com ele. E essa proposta, inspirada por essa passagem dos três reis magos, que saíram de um lugar distante e ambos por uma luz chegaram até Jesus, que é a salvação. Nós queremos ver em 3 momentos, para que não estará também presente, vocês sabem, esse itinerário, saindo daquilo que são as trevas mais densas, que é o pecado mortal. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías, nós vimos, e nós saímos dessas densas e terríveis trevas, que é o pecado mortal. O que é isso? O que ele faz? Porque ele é tão terrível assim, porque nós precisamos batalhar na vida para rompermos definitivamente com o pecado mortal. É um propósito nosso, é uma vontade de Deus, é uma necessidade. Depois, no momento da pena, vai falar dos pecados veniais, que são também escuridão, não tão densos como o pecado mortal, mas também que podem levar ao pecado mortal, que causa um dano grave à alma, Nossa Deus. E por fim, a alma em estado de graça, aquele estado querido por Deus, que nos garante a união com Ele, essa vida cada vez mais plena, segundo o ensino da doutrina espiritual da igreja, para que isso redunde lá no céu. A união perfeita com Deus, nossa felicidade, nosso destino eterno, que é participarmos da vida de Deus, nos tornarmos divinizados, na comunhão e felicidade do céu. Estado de graça, só as almas santas participarão dessa comunhão. Então, esse é o nosso propósito. Vamos começar então falando desse primeiro momento do itinerário espiritual, que é as trevas do pecado grave ou pecado mortal. Bom, gente, o que é um pecado grave? O que é um pecado mortal? Primeiro, o que é um pecado, seja grave, seja mortal? A catecismo da Igreja Católica, ele nos ajuda, está lá nos parágrafos 1849 e 1850. Entendemos o que é o pecado. Fala diversas coisas lá. Fala aquilo que é óbvio, que é uma ofensa a Deus. Fala que é uma falta ao amor verdadeiro de Deus e do próximo. Fala que o pecado é esse contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Então, olha que importante. Ao falarmos do pecado grave, do pecado de uma forma geral, nós não falamos do pecado por ele simplesmente, mas tem algo antes.
que é o amor. Que é o amor de Deus. E pecar é nos revoltar contra esse amor de Deus. E nos separar, tirar o nosso coração desse amor dele. E, consequentemente, também do próximo. Então, a feiura do pecado é essa revolta contra o amor de Deus. Esse virar as costas, ofender e não recebermos e não correspondermos a este amor. O amor de Deus. São Tomás de Aquino fala que o pecado grave ele se levanta contra o fim último da gente. Qual é o nosso fim último? A nossa união com Deus em amor. A nossa união. E o pecado ofende, o pecado põe em jogo esse fim último. Já pensou, irmão? Que desgraça é essa mesma palavra? Que desgraça morrer em pecado grave, separado de Deus e para sempre. E não vermos a face de Deus e vivemos realmente do inferno. Isso é terrível. Misericórdia. Mas o mais terrível não é pensar no inferno. É pensar que nós não correspondemos ao reverendo de Deus. Que Ele nos ama infinitamente. Que nós não podemos pecado. Dispensamos isso. É isso que aconteceu com Adão e Eva. E é isso que aconteceu conosco. Uma ferida do pecado, essas trevas, essa luz. Então, entender o pecado só é bem compreendido diante do amor infinito de Deus, que não precisava ter nos criado, não é verdade? Não precisava nos criar? Não. Ele já é perfeito dele, mas ele nos criou porque o amor transforma, o amor sai de si, mas ao nos criar, ele tem um propósito, que é fazer-nos participar da vida. É por isso que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Criados com todas as capacidades naturais e preternaturais de nos unir a ele. Com inteligência, com vontade, todos ordenados, fazendo guerra, ordenados, sem bagunça no interior, voltados para Deus, para o amor. Já vivemos uma felicidade natural aqui nesta vida. Mas o pecado, pela instigação da serpente do demônio, fez com que perdesse o Deus. E nós caímos nas trevas. E Jesus veio para, como nos libertar disso. Vamos aprofundar essa questão do pecado grave. O que é o pecado grave? O pecado mortal. É uma possibilidade radical da liberdade humana, como é o amor, ela também é pecado grave. Isso está dizendo o catecismo. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante. A diferença entre pecado mortal e pecado venial é que o pecado mortal mata a caridade teologal que a gente recebeu no batismo. Mata a caridade e, diz o catecismo, priva-nos da graça santificante. Vamos entender isso. O que é a graça santificante? Nós recebemos quando? Batismo. Que nos regenerou, né? E essa graça santificante fez o quê? Recriou a nossa alma. Nos fez amigos de Deus, éramos inimigos para o pecado. E é a própria vida divina em nossa alma. Gente, isso é maravilhoso. Deus habita a alma do justo como um amigo, a doutrina dos ensinos.
Então você está em estado de graça agora? Está confessado? Não está em pecado grave? Pois bem, você agora está, sua alma está por aí no livro. Está com essa luz que brilhou. Você está na amizade com Deus. E Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, habita agora a sua alma. Está aí, te olhando, te vendo, te amando, se doando por você. Agora, se você está em estado de graça, essa presença minha, a vida divina, pulsa dentro da sua alma. Olha para você, mas não se sentir, né? Se a gente fosse escutar o Santo Santa Teresa d'Ávila, ela vai explicar tudo isso, porque a gente, no ensino espiritual, não vê tantos estatutos, mas a gente é chamado a ver pelo progresso espiritual. Mas está aí. A vida divina está em você. O amor está em você. A caridade, os dons, as virtudes. Você está, sua alma está viva. Por que a sua alma está viva se você está em estado de graça? Porque você está unido àquele que é a vida e a fonte da vida. Então sua alma está espiritualmente viva. Ok? O fulgor, a beleza da alma, essa diferença que os milagres vai falar, o encanto da beleza, da riqueza de uma alma em estado de graça para o justo. Que alegria! Deus é o jardim de Deus. Deus se alegra, né? Se regozija de estar aí, resulta de alegria de estar no seu coração. Você está em estado de graça. Mas o que acontece? O pecado mortal mata a caridade e priva a alma da graça santificante que é o meu Deus. Por quê? Porque o pecado é uma desobediência à vontade de Deus. Vontade amorosa sempre, sim ou não? Sim ou não? A vontade de Deus quer o teu bem ou o teu mal? Seu bem. E Deus é Deus. Sabe qual é o bem. E Ele nos criou, né, e revelou para nós os caminhos do bem, que é o amor, os caminhos do amor, e nós temos os 10 mandamentos, né? Obediência a Deus. Ora, pecar gravemente é desobedecer. É escolher uma criatura no lugar dele. É apelar no meu coração a alguma criatura, a mim mesmo, a um bem, a uma realidade, a uma situação, a um prazer, a uma pessoa. No lugar dele. Contra a vontade. E isso rompe a amizade com Deus. Certo? O que é uma amizade? É uma aliança de amor. Não é? Fidelidade mútua, entrega mútua de duas pessoas que se amam e querem se amar cada vez mais e fazer tudo pelo amigo, não é assim? Ora, se eu me afasto deste amigo, traindo este amigo que é desobedecer, esta amizade é contínua. E essa amizade, ela é estabelecida pela graça santificante, que restaura a nossa amizade com Deus, certo? Se eu, então, perco a amizade com Ele, não tem sentido. O amor é um vínculo com Deus. O que nos vincula com Deus, gente, é o amor, a amizade. Se eu não o amo, desobedecendo, não tem sentido falar de graça santificante que se estabelece a amizade de amor. Por isso eu perco, eu privo da graça santificante, da amizade com Ele. Eu me separo de Deus porque eu não amo.
Está dando para entender? Por que é mortal? E a alma entra no estado de morte espiritual, porque está separado da vida de Deus. Por isso o cara crê nisso. Santa Teresa, quando explica as miradas, começa a falar dessa, para o centro da alma, a sétima morada, está a luz de Deus. Essa alma é formosa, porque criando a imagem e semelhança, essa luz está, essa iluminação que ela teve. De repente ela vê que o castelo, que é a alma, o castelo, a luz que estava no castelo se apaga. O que aconteceu? A alma voltou para frente e caiu. Há um afastamento de Deus, porque a caridade morre, porque tem a terra. Santa Teresa, ela vai falar assim: ora, uma alma que está em estado de graça, ela está servindo a quem? A Deus, ok? Aí ela vai e fala: e a quem serve? A quem agrada ou quer agradar uma alma em pecado mortal? Capítulo 2 das primeiras imagens. Pega lá para você comprar lá no Carmelo. Espero que esteja preparado, tá? Tem claramente nada. Estude, ela fala: serve e agrada ao Senhor. Qualquer pecado, Deus fosse comigo naquela noite, e não Deus. E minha alma estava morta, espiritualmente, porque se desligou da vida de Deus. Santa Teresa fala que se a gente conseguisse enxergar que é uma alma, ela teve essa visão de alma. Assim, a gente não conseguiria ficar perto, porque ela tem um odor tão fétido, que é quase insuportável ficar próximo de uma alma em pecado mortal se a gente tivesse essa sensibilidade. Já pensou? Alguém chega perto de você e de tal forma que ela chega para dizer o seguinte: ó almas benitas pelo sangue de Jesus Cristo, compreendei vosso estado e tende compaixão de vós mesmos. Essas almas em pecado, compreendei vosso estado e tende compaixão de vós mesmos. Deu para começar a compreender o estado, as poucas palavras que a gente falou aqui, e tem compaixão de vós mesmos. Persuadidas dessa verdade, será possível que não procureis tirar de vós esse bicho. Porque ela fala que a alma, o castelo é todo de cristal. E quando peca, Deus continua presente na alma, mas não como amigo, mas como criador, sustentando. Só que a luz se apaga no castelo. Ela fala: é como se você pegasse e cobrisse o cristal com um piche ou um pano denso e a luz não conseguisse penetrar e brilhar no cristal, ok? Por isso que ela fala aqui: será que você não procureis tirar de vós esse piche do pecado que obscurece o cristal? Pensai bem que se a vida se vos acaba nesse estado, jamais tornareis a desfrutar desta luz. Gente, misericórdia. Morrer no pecado, É por isso que a gente recebe, não podemos brincar. Deus não permita cairmos. Mas se você cair, meu irmão, ontem vai se confessar.
rápido possível. Nem se vai. Você não vai entrar. Jamais verá a luz. Ó Jesus, que espetáculo de uma alma apartada de vossa luz, em que estado ficam os míseros aposentos do castelo, como perturbados os sentidos, quer dizer, a gente quer ver, e as faculdades da alma, com que cegueira, com que mau governo desempenham suas funções. Em uma palavra, nas árvores está plantada em terreno de demônio, que fruto pode dar? Então, ela fala duas coisas importantes, mas depois a gente entra para coisas mais práticas. Ela fala o seguinte: uma alma em pecado e em graça, aquilo que ela faz é digno de méritos espirituais. Ou seja, se a alma está em graça, aquilo que ela faz, amor, domínio, amor, é digno de méritos. Ou seja, Deus vai dar mais graças. Certo? E vai fazer você progredir em virtude, em santidade, amor e união com Ele. Mas ela fala o seguinte: isso está no catecismo também, tá? Ela diz: uma alma em pecado mortal, aquilo que ela faz não é digno de méritos. Uau! Deu para entender? Não é digno de méritos. Abrindo palestra aqui. E sobre a oração no altar? Não estamos falando de oração, mas quando é entrevista, falando de palestra. Então, não vai rezar, então, se está em estado de grave, pecado grave, Santa Teresa, sim, mas tem que rezar, tem que rezar. Aí você tem que rezar. Você voltar para dentro. A graça olhando de dentro, oportunidade, não pode parar de rezar. Não, mesmo que pecado grave, não para de rezar. Ok? Bom, fecha a palestra. Então, a primeira coisa, como é que ela fala? Segunda coisa, pecado mortal, causando tantas facilidades aí, afastando de Deus, seu demônio, sai do mar da caridade, não tem méritos nas suas ações, se morrer, inferno, claro, só Deus que irá julgar, né, gente? Verdadeiramente, uma alma, mas nós não temos capacidade para isso. Deus que julga e sabe a condição da alma, tá bom? Mas, objetivamente, é o inferno. Mas ela fala também que causa perturbações ao castelo, aos sentidos e às faculdades. Então, você veja que uma pessoa que em pecado grave, ela é atormentada, a alma é atormentada, fica numa opressão espiritual, de confusão interior, de desânimo, de tristeza, de raiva, né? De sentimentos de que não é amado e tudo mais. E as coisas começam a não dar certo. Então, uma desordem, uma cegueira espiritual. A inteligência não consegue captar a verdade de Deus. Uma pessoa em pecado mortal, ela vai ficar, vou usar a palavra correta, tá bom? Posso usar? Ela vai ficar burra espiritualmente. Desculpa o termo. E ela fala duas coisas importantes, para depois a gente ir para coisas mais práticas. Ela fala o seguinte: uma alma em pecado e em graça, aquilo que ela faz é digno de méritos espirituais. Ou seja, se a alma está em graça, aquilo que ela faz, amor, domínio, amor, é digno de méritos. Ou seja, Deus vai dar mais graças. Certo? E vai fazer você progredir em virtude, em santidade, amor e união com Ele. Mas ela fala o seguinte: isso está no catecismo também, tá?
Ela diz: uma alma em pecado mortal, aquilo que ela faz não vai diminuir nunca em Deus. Uau! Deu para entender? Não vai diminuir nunca em Deus. A pergunta é essa aqui. E sobre a oração notável? Não estamos falando de oração, mas no tempo da igreja, como parece. Então, não vai rezar. Então, se está em estado de grave, pecado grave, você está dizendo sim, mas tem que rezar, tem que rezar. Aí você tem que rezar. Você voltar para dentro. A graça por dentro de dentro, oportunidade, não pode estar rezando. Não, mesmo que pecado grave, não para de rezar. Ok? Bom, fecha o parênteses. Então, a primeira coisa, como é que ela fala? Segunda coisa, o pecado mortal, causando tantas facilidades aí, facilidades de Deus, sai de má caridade, não tem méritos nas suas ações, se morrer, inferno, claro, só Deus que irá julgar, né, gente? Verdadeiramente, uma alma, mas nós não temos capacidade para isso. Deus que julga e sabe a condição da alma, tá bom? Mas, objetivamente, mas ela fala também que causam perturbações ao castelo, aos sentidos e às faculdades. Então, você veja que uma pessoa que em pecado grave, ela é atormentada, a alma é atormentada, fica numa opressão espiritual, de confusão interior, de desânimo, de tristeza, de raiva, né? De sentimentos de que não é amado e tudo mais. E as coisas começam a não dar certo. Então, uma desordem, uma cegueira espiritual. A inteligência não consegue captar a verdade de Deus. Uma pessoa em pecado mortal, ela vai ficar, vou usar a palavra correta, tá bom? Posso usar? Ela vai ficar burra espiritualmente. Desculpa o termo. Ignorância espiritual, cegueira, significa que ela vai ficar cega espiritualmente. Inteligência, e vai se afastando de Deus. Ela não vai perder a sensibilidade espiritual. As consequências são terríveis. O sentido fica toda desbordada, causa mais. Então, é difícil. Por isso, as pessoas falam, mas querer entender de vocês. Estamos juntos até aqui, crianças? Sim, dá uma inspirada forte. Está todo mundo com olho assim, né? Mas é isso. Mas é isso que tem que causar. É isso que causar mesmo. E é bom, meus queridos, porque ouvindo essas palavras, essas verdades, que o nosso coração, infelizmente, Deus queira, seja afetado gravemente, não uma vez só. Mas que essas verdades tragam um novo arrependimento ao nosso coração. E sobretudo, se você vê que deve pecar, você não confessou. Faça uma confissão de alma. Vai dar tempo aqui para a gente fazer um exame de consciência detalhado, mas você pega a internet hoje, né? Você fala. Porque como é que a gente sabe que é um pecado grave? Vamos lá então. O que define um pecado mortal? O que é que faz que um pecado seja grave e que seja um pecado grave e mortal? São três condições que elas têm que estar juntas ao mesmo tempo.
você já ouviu falar isso, certamente, se você tem um bom catecismo, se você é um bom cristão, deve ser um pouquinho. Mas vamos lá. Primeira coisa, tem que ter uma matéria grave, um objeto grave, ou seja, algo que é objetivamente sério, contrário à lei de Deus. Qual é a referência mais clara que nós temos? Você sabe? Onde a gente sabe que existe ali matéria grave, que indica para nós as matérias graves contrárias à lei de Deus. Onde? Os 10 mandamentos. 10 mandamentos também, as leis da igreja, os mandamentos da igreja. Mas os 10 mandamentos. Matéria grave. Bom? Primeiro mandamento, a Deus de todas as coisas, não amar a Deus. O que significa isso? Segundo, nós vamos ter o verdade de confesso para a sexto, a sétimo, a oitavo, pensar as coisas dele, vamos lá, gente, sexto, nono, vamos deixar a galera para o próximo, décimo, décimo, oi? Está ali. Então, tem que ter uma matéria grave. Segunda coisa. Então, se for uma matéria leve, não é pecado grave. É uma matéria falando de pecado grave. Tem que ser uma matéria grave. Porque fica gravemente a lei de Deus. Tem matéria. Segundo, pleno conhecimento. Advertência. Você tem que saber que aquilo é um objeto, uma coisa mal, que é um pecado, que ofende a lei de Deus. Você tem que saber, plena consciência, o que eu estou fazendo, o que eu me proponho fazer, o que eu vou fazer é mal, eu sei. E a terceira coisa, pleno consentimento, liberdade. Você está fazendo aquilo não forçado, você está fazendo de forma livre, deliberadamente, com deliberação, de tal forma que é uma escolha pessoal. Então, matéria, pleno conhecimento, consciência de que aquilo é grave, e pleno consentimento. Você e eu faço, é uma escolha minha. Então tem que ter essas três realidades aí para que isso seja um pecado mortal. Vamos ver algumas coisas, alguns exemplos. Bom, se uma pessoa, primeiro mandamento, não manter assim pelas coisas, não tem Deus. E busca, por exemplo, colocar mais a sua confiança em outras realidades do que em Deus, no Deus próximo, no futuro, cargas, etc. Está pecando gravemente. Ok? Ou Deus é um mercador, que vai só para conseguir alguma coisa, mas sua relação com ele é só de mercado. Só quer dele. Não quer amar o seu mercado. Se você sabe disso, e mesmo assim faz, o pecado é grave. Ofensas contra nossos pais, fala de respeito, amor, cuidado, carinho, uma briga grave,
desrespeito são pecados graves. Em matéria de não matar, obviamente, tirar a vida. Mas, se você guarda um rancor de alguém, não mata, e não trabalha isso, não significa que necessariamente você tem que se reconciliar com a pessoa, às vezes as condições não permitem. Mas você fica guardando gente que a gente arrasta 10, 20, 30 anos. Endurece o coração, não fala, mas não dá um passo. Ou a maledicência para prejudicar, para difamar. O pecado grave. Será que você precisa falar dessa coisa? Precisa falar. Precisa ser falado. Está difamando. Você sabe que isso não é isso que a gente faz. Tentar contrair, mas também vício, etc. Sexto mandamento. Gente, os pecados, sexto mandamento, são sempre, se forem consentidos, conscientes e consentidos, são sempre graves, tá? Com a castidade e já aquelas, se forem livres, conscientes, são sempre graves, tá bom? Consentidos, ou seja, eu tenho que consentir. É óbvio que sexo fala de casamento, eles sabem claramente que isso é pecado, que eu acho que eles precisam falar disso, adultério, fornicação, etc. Masturbação, pornografia. Por que isso é pecado, gente? Porque o filho é queimado sacralizado da sexualidade. Porque Deus fez o sexo bonito e belo, na verdade. Que tem que ser vivido perto da vida. Fora disso, é sempre, se for consciente, pecado. Também os pensamentos, as imaginações, a gente tem que cortar o olhar, consentir. Uma coisa é o sentimento, outra coisa é o consentimento. Você pode sentir uma flechada, uma tentação. Vem de repente uma imagem, ou de repente salta aos seus olhos alguma imagem. Isso visualmente não é pecado. Agora, se eu consentir e levar para frente, deletar, eu preciso me confessar. E outros, etc. Agora, pelo amor de Deus, nunca comungar nem pecado. Você sabe disso, Porque é um outro pecado gravíssimo que é sacrilégio. Pelo amor de Deus, não faça isso. Também, se você vai se confessar, não deixe de confessar todos os pecados. Porque se ficar no grave, sem confissão, por vergonha, por medo, você não foi perdoado dos outros confessados. Certo? E ainda se for comungar, volta mais para casa. A gente tem que romper a vergonha. E traz a nossa palavra, sabendo que o Pai não está ali para te julgar, mas você é Cristo que dá o perdão. Então, teria sim tantos detalhes bonitos, importantes nessa matéria, para a gente falar como exame de consciência, do pecado, dos pecados mortais. No nosso tempo. Entende? Porém, acho que a essência a gente perdeu. Que é o quê? Uma alma que quer amar a Deus e viver no amor dele. E quer servir a Ele. Já nesta vida. E na eternidade. Ser feliz com Ele.
ao que entende esse chamado, que minimamente começa a desenvolver a obra de Deus, vai lutar com todas as novelas do seu coração, primeiramente contra o pecado mortal. E nunca comungar, procurar estar em estado de graça. Você vai estudar mais, que é essa matéria de Deus. Pedir a graça de Deus. Porque tem tantos tesouros guardados para você, para mim, de Deus. E o pecado mortal nos priva desses tesouros. Misericórdia de Deus. Tenha coragem. Se você luta contra o pecado, tenha coragem. Tenha esperança. Algumas coisas. Primeiro, a igreja diz, nosso Senhor diz, não há nenhum pecado. Você encontra o Espírito Santo, que é a forma de confiança, né? Não há nenhum pecado que não possa ser perdoado. E, segunda coisa, grande confiança no auxílio divino. Se você tem um pecado recorrente, você está lutando, não sei, algum vício, algum desordem, procure ajuda se você precisa. E vai aos poucos, rompendo isso. Quanto mais tempo você passar em estado de graça, conseguir isso, mais você vai se ver livre, verdade interior, mais fortalecido para poder, daqui a pouco, a graça de Deus, se ver livre desse pecado. Talvez vários daí já fizeram essa experiência. É uma verdade. Confiança, perseverança, humildade, confiança na misericórdia de Deus, determinação. Nunca perder a esperança. Submetendo seu coração à humildade, à graça de Deus. E mais importante é que Deus veio para ser luz, como luz, exatamente por causa de nossos pecados, para nos fazer luz. Então nós confiamos na vontade e misericórdia de Deus. Vejam os magos, para a gente encerrar. Os magos, os seis magos, saíram de um país distante. É considerado eles pagãos. E uma luz atraiu-os à estrela. Deus falou com eles através daquela estrela. E disse que eles deixaram tudo. Imagina, uma viagem longa e deixando tudo, enfrentar as dificuldades daquele caminho, o deserto, etc. Guiados por uma estrela. E esse trabalho deles, essa perseverança, esse desprendimento, essa docilidade de ser guiado por essa estrela, por essa luz, fez com que eles chegassem até a luz verdadeira de Cristo e oferecessem os seus presentes. E são os primeiros daqueles que eram forma do povo de Israel a adorar a imagem de Jesus. E a salvação são a todos. E voltaram por outro caminho, e com uma grande alegria. Então, esse outro caminho é o caminho que Deus tem para nós, com misericórdia, e lembrar das grandes riquezas que há numa alma em estado de graça. De como uma alma em estado de graça dá alegria a Deus, a Cristo Jesus. É o jardim das delícias de Deus, de Santa Teresa, uma alma em estado de graça. Como é bom dia pensar nisso. Deus tem estado de graça. Deus tem dado alegria para Deus. Isso é sua alegria no coração.
da sua alegria. E por isso, ele se quedava mais e mais. Ponto de nos ajudar a vencer o pecado mortal, depois vencer os pecados veniais, depois trabalhar nas nossas imperfeições. Deus vai fazer as purificações que tem que fazer em nossas almas, mas ao mesmo tempo, paralelamente a isso, está se entregando à alma e tornando-a capaz de amar com virtudes difusas, dons do Espírito Santo, até poder dizer que São Paulo já não sou eu que vivo, fiz, ou como Santa Teresa, morro porque não morro. Tão desejante que não viver do céu. Tão vida que ela está para Deus, que viver essa vida para ela não morrer. Morro porque não morro, porque eu não coloco mais na Deus. É a santidade que Deus tem para nós. Vamos ficar em pé e dizer juntos muito brevemente: Senhor, luz verdadeira, que habitares em nossas almas, esta morada preparada por vós, os nossos corações, ajudai-nos, primeiramente a nos arrepender, grande perfeição, de todos os nossos pecados, já cometidos, e até confessados, para que cresça em nós o amor. E em segundo lugar, Senhor, ajudai-nos, para que jamais, a partir de hoje, venhamos a cometer um único pecado mortal, para receber o nosso amor, crescer nele e o amar pela ajuda da Virgem Maria, de nosso Pai São José,